Feliz no possível. Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Feliz no Possível, um podcast para te lembrar de tentar ser feliz em meio às complexidades da vida. Meu nome é Amanda Barros. Eu sou uma mulher negra apaixonadíssima por podcasts e eu confesso que eu senti falta de gravar, falar um pouquinho com vocês. Eu tirei férias, então não deu para perceber tanto na frequência dos podcasts, porque eu tinha deixado o episódio gravado antes. Mas eu fiquei praticamente 2 semanas sem gravar. E, ai, gente, senti falta de ter essa conversa aqui, ao mesmo tempo em que eu confesso que eu adoro ver os comentários de vocês, ver como chegou o episódio aí. Então eu também não me senti tão sozinha, porque a gente teve várias conversas nesse tempo, vários episódios importantes pra mim. E então eu tô feliz de estar aqui com vocês. O episódio de hoje vai falar sobre rotina. Eu tô terminando as minhas férias e eu fiquei pensativa sobre algumas coisas. Então eu decidi compartilhar um pouquinho com vocês sobre isso. Mas antes, eu vou contar o meu lookinho de hoje. Dessa vez eu tenho até foto, vou tentar botar aqui pra vocês. Porque eu tô com roupa de academia. Eu fui fazer aula de dança, voltei animada, pensativa, voltei no silêncio, como eu compartilhei no episódio de O que você faz no silêncio. E aí, eu fiquei pensando no que eu falava com vocês, eu já tinha algumas ideias, e eu acho que talvez essa seja a mais legal. Ou pelo menos a que eu tenho mais vontade de falar agora. Então a gente vai conversar sobre rotina. E o meu look de hoje eu tô com uma blusa verde, não sei porque no vídeo tá parecendo um pouco mais cinza, mas ela é meio verde. E tô com um short saia marrom. Gente, eu queria tanto um short saia pra fazer exercício. Eu tô muito feliz que eu achei. E eu tô com uma meia branca descalça. Não é uma boa opção meia branca e descalça, mas estou confortável agora. Vamos lá. Eu tive consulta com a minha nutricionista recente e, e ela comentou uma coisa que me deixou pensativa de um jeito muito positivo. Eu tava comentando com ela que eu fui tirar férias, eu viajei e que durante as férias eu também tava atenta à minha alimentação de um jeito legal, assim, até mais leve, pensando e reparando que eu queria comer saladas diferentes, queria provar coisas diferentes. E nesse momento em que eu tenho tentado olhar com mais carinho para minha alimentação, eu me peguei muito mais criativa, gostando de experimentar as coisas. E no lugar que eu fui, tinha a mesma salada todos os dias. E eu senti um pouco de falta de ter um pouco dessa variação, do que eu gosto de tentar ter em casa, assim, provar pelo menos um molho de salada diferente, comprar um legume diferente. Eu não faço isso com tanta frequência quanto eu queria, mas eu tô no processo. E aí ela comentou assim pra mim, ela falou: Amanda, eu acho muito legal você comentar dessa falta que você sentiu, porque eu acho que é um caminho de que a sua rotina, as suas escolhas já estão numa direção legal, assim. Então você tirou férias e no final você acabou voltando um pouco pra sua rotina de dia a dia, porque é algo que você gosta de fazer. E eu percebi que realmente a minha rotina tem sido gostosa de viver. E aí o que eu queria perguntar pra vocês, e é o tema desse episódio, e se a sua rotina for gostosa de viver? Ou e se ela fosse gostosa de viver? E isso como um convite pra gente pensar com mais carinho nas nossas rotinas. Quando eu comecei a fazer acompanhamento com uma nutricionista comportamental, e eu provavelmente vou fazer um episódio logo sobre isso, porque é algo que realmente mudou bastante a forma como eu me relaciono com o meu corpo e com a alimentação. Mas ela fez uma pergunta que foi muito interessante, me pediu pra fazer um exercício, que era como seria a minha rotina dos sonhos. Na época, eu ainda não tinha conseguido colocar exercício do jeito que eu queria na minha rotina, eu não tinha uma constância tão legal em me movimentar, e eu ainda não tinha conseguido incluir tão bem os hobbies. Eu ainda estava caminhando em algumas coisas que hoje eu consigo incluir na minha rotina e já fazem parte, e pra mim isso é muito divertido. Mas no começo não era assim. E eu lembro que ela pediu pra eu fazer o exercício descrevendo como era a minha rotina naquele momento e depois pensando em como seria a minha rotina perfeita, como seria a minha rotina dos sonhos. E aí depois que eu descrevi como era a minha rotina, a gente começou a fazer um exercício de o que eu poderia fazer para me aproximar mais dessa rotina. E hoje
eu paro pra pensar que boa parte da rotina que eu vivo é o que eu queria viver há um tempo atrás, sabe? Então eu me peguei de férias e antes de viajar eu fiquei uns tempos na minha cidade, dia a dia normal. E eu me peguei fazendo uma rotina muito próxima da que eu faço quando eu não tô de férias. Porque tem coisas muito legais na minha rotina que eu queria continuar fazendo do mesmo jeito. Tipo, ir na natação, ir na minha aula de dança, tentar ter espaço pra hobby. Enfim, tinham várias coisas que eu optei por manter. E isso me fez perceber o quanto a minha rotina tem sido gostosa. E é esse convite que eu quero fazer pra vocês. Eu queria que vocês parassem pra pensar em qual é a rotina que você quer ter e o que falta pra você chegar lá. Eu percebo que às vezes, e aí abrindo muito meu coração, né? Como sempre, aqui um espaço seguro pra isso. Dependendo do momento da nossa vida, do que a gente tá vivendo e de como tá sendo o dia a dia, a gente pode viver só esperando o final de semana, só esperando a sexta-feira chegar, pra que a gente consiga, por exemplo, não ter necessariamente horário pra acordar ou pra que a gente consiga fazer coisas que a gente quer. Como uma boa matemática, eu me pego pensando se faz sentido que a gente gaste tanto tempo assim da nossa vida esperando por uma parte que não é uma porcentagem tão grande. Será que a gente não consegue trazer alguma coisa que a gente faria no final de semana para dentro da nossa rotina? Não precisa ser uma coisa gigantesca, não precisa ser uma coisa que vai mudar tudo. Às vezes pode ser um detalhe, uma coisa que você ainda não conseguiu se planejar para encontrar espaço e que se você intencionalmente buscar por esse espaço, pode ser que você encontre. Tem um podcast que às vezes eu escuto e que tem um quadro que eu acho muito legal. E esse podcast ele chama Desmiolando. Tem vários temas legais dentro desse podcast, mas o quadro que eu queria destacar aqui para vocês, para ilustrar um pouco essa ideia, é que ela tem um quadro chamado Sábado na Semana, em que ela compartilha o que ela fez durante a semana, que fez com que ela se sentisse como se ela estivesse num sábado. E eu acho essa ideia muito legal, que é mais ou menos de o que eu posso fazer hoje para que eu sinta como se eu estivesse me sentindo no final de semana. É quase como se você parasse para pensar de o que eu vou fazer agora se eu estivesse livre, entre aspas, assim, né? Se eu não tivesse nenhuma obrigação nesse momento. E eu acho que é um exercício muito bom pra gente parar pra pensar na nossa rotina. Porque se você parar pra pensar na rotina, é uma coisa que você repete muitas vezes. Muitas vezes. E se ela for gostosa de viver, entendo eu que a consequência muito positiva disso é que a sua vida também vai ser mais gostosa de viver. Eu sou uma pessoa que funciona muito bem com rotina. Eu adoro ter rotina. O meu corpo responde muito melhor se eu durmo e acordo no mesmo horário. Na verdade, a maior parte das pessoas funciona exatamente desse jeito, porque o corpo humano ele gosta de rotina, ele é feito para isso. E aí eu adoro conseguir ter uma rotina que me faça feliz, que me faça ter ânimo. E é uma coisa que eu percebo que me ajudou muito a lidar com a depressão e me ajuda muito a lidar com a ansiedade. E que eu entendo que conecta muito com o episódio 23 sobre o que te regula. Porque o que eu olho na minha rotina hoje é que tem vários momentos e espaços propícios para que eu me autorregule. Então, por exemplo, eu gosto de acordar um pouco mais cedo. Antes de começar a trabalhar e tal, ter um tempo em que eu não necessariamente já tô na correria ali de, meu Deus, eu preciso sair, preciso arrumar as coisas, preciso ir trabalhar. Mas um momento em que eu consiga tomar café da manhã devagar. Esse pra mim é um momento muito especial. Eu adoro poder ter espaços na minha rotina em que eu faço exercício. Então eu percebo que quando eu organizo a minha rotina, eu organizo a minha agenda, por exemplo, da semana, eu já paro pra pensar em quando que eu vou fazer exercício, o que que eu vou fazer, o que eu quero fazer, o que que eu gosto de fazer. E eu sinto que isso faz com que o meu dia a dia, com que a minha rotina não seja tão pesada. No final, você ainda vai estar trabalhando, você vai gastar boa parte do seu tempo no trabalho, mas fora do trabalho, o que que você faz? Como que você gasta seu tempo de vida? E como que você pode gastar ele de uma forma que você queira gastar, sabe? Porque no final, na minha cabeça você vai viver do mesmo jeito. Espero eu. Que quero que você continue assim. Mas
se você puder viver bem, e se você puder viver de um jeito que você goste do processo, do dia a dia, eu acho que pode ser uma escolha mais gostosa. E aí eu queria que a gente parasse pra pensar um pouquinho. O que que é o seu sábado na semana? O que que você pode colocar? Eu acabei de voltar da aula de dança, então acho que um dos meus sábados na semana é ir pra aula de dança. Gente, eu me divirto tanto. Porque não necessariamente é sobre perfeição, não é sobre olhar a coreografia e acertar absolutamente todos os passos. Mas pra mim é sobre me divertir, é sobre ver o que meu corpo é capaz de fazer. É sobre me olhar diferente vendo no espelho como eu me entrego para aquela música, como eu me divirto naquele momento. E esse com certeza é um dos meus sábados. Às vezes o que eu faço quando eu tô com saudade de alguma amiga, quero ver alguém, eu até combino alguma coisa durante a semana, tipo um jantar. E eu percebo que isso também é um ponto quase como um sábado na semana. Traz uma certa alegria. Eu tô olhando um pouco pra baixo porque eu tô com um caderninho aqui, que é o meu caderninho de anotações do podcast. Mas, e que eu anoto que eu não quero me esquecer de contar pra vocês. E o que eu queria lembrar, pensando nessa provocação, né? E se a sua rotina fosse gostosa de viver, essa conexão com as férias. Eu me peguei de férias e eu fiquei pensando o que eu queria fazer com o meu tempo livre. E aí eu vi que eu queria fazer muitas coisas que eu já faço na minha rotina, porque eu gosto muito do que eu faço na minha rotina, mas principalmente meus hobbies, que eu tava vendo um vídeo recente e a tradução legal disso pro português é passatempos. Eu achei maravilhoso, tinha esquecido dessa palavra. E são meus passatempos, então eu me vi de férias pensando em fazer minha aula de natação, em ir pra minha aula de dança, em escrever, em às vezes gravar um episódio pra vocês. Em organizar umas coisas aqui em casa, eu dei uma organizadinha aqui nos quadros de fundo. E eu acho bonito quando a gente olha pra nossa rotina e vê coisas legais, e vê coisas gostosas de viver, e eu sinto que isso dá mais ânimo pra nossa vida. E eu acho que esse é o objetivo do Feliz também, né? Do Feliz no Possível. De realmente nos lembrar de procurar formas de ser mais feliz ao longo do dia, ao longo da vida, ao longo da rotina. E às vezes isso vai ter que ser intencional, porque pode ser que se for 100% orgânico, a gente esquece. A vida chega e a gente começa a viver esperando só o final de semana. E eu acho que pode ser muito ingrato a gente passar todos os dias só esperando por um dia que vai vir. Às vezes você pode só aproveitar o dia que você já tá, aproveitar o momento presente da melhor forma que você puder e tentar colocar momentos que façam com que ele seja melhor ainda de viver. E aí a minha pergunta pra vocês é: o que você faz ou o que você faria para que a sua rotina fosse mais gostosa de viver? Eu quero conseguir incluir mais a escrita na minha rotina. Eu adoro escrever, mas às vezes eu esqueço um pouco de escrever, me perco um pouco na rotina. E aí eu sinto que eu tenho mudado, às vezes, para escrever de manhã ou escrever à noite, mas que a escrita não tem sido tão frequente quanto eu queria. Então eu sinto que se eu escrever pode ser que eu consiga conversar mais comigo e isso me ajude dentro da minha rotina. Mas eu quero ouvir de vocês. Você aí que me escuta, o que você faria, o que você faz que faz com que a sua rotina seja mais gostosa? E agora vamos para os quadros. Gente, eu confesso que eu tô muito animada para falar sobre os quadros de hoje, porque são coisas muito legais. Então, vamos aos quadros. Vou começar com Pequenas Alegrias da Vida Adulta. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Gente, eu fui no show do Bad Bunny. E foi muito bom. Foi muito bom. Esse foi a minha pequena alegria da vida adulta, que foi muito grande, foi muito divertido. Eu ganhei o ingresso do meu irmão mais novo. A gente ia, nós três, eu, meu irmão mais novo e meu irmão mais velho. Ele não pôde ir, e aí faltando tipo 1h30 pro show, eu mandei uma mensagem pra uma amiga minha chamando ela pra ir, ela topou. Então nós fomos pro show do Bad Bunny. Gente, foi muito bom. Foi muito bom.
Eu acho que vocês já devem ter visto vários vídeos dele, mas o que eu queria destacar um pouco são duas coisas. Uma que foi uma coisa que eu achei muito bonita e que eu tenho tentado fazer em alguns momentos da minha vida, é que eu sentia que em alguns momentos do show ele parava pra aproveitar o show, pra tipo, pra se lembrar de que ele tava vivendo aquilo, pra se colocar naquele momento e observar e se permitir se emocionar, se permitir sentir o que ele tinha que sentir, mas tá ali, sabe? Então, quando começou o show, quando ele entrou e tal, a galera tava gritando e teve uns momentos de silêncio, assim, até ele começar mesmo, porque eu sinto que ele tava vivendo ali. Ele tava sentindo o que ele precisava sentir naquele momento. E eu achei isso tão bonito de ver. Tão, tão poético, quase, sabe? Eu acho que nesse momento em que às vezes a gente tá tão acelerado, com tantas respostas instantâneas, parar para desacelerar um pouco o ritmo e sentir aquele momento, sabe? Apreciar aquilo, foi muito lindo. Antes dele cantar uma música que é uma das minhas favoritas, que chama Baile Inolvidable, que é o Baile Inesquecível, ele pediu para as pessoas pararem em um momento e apreciarem estar ali, naquela noite. E pensarem que daqui a um tempo elas ainda vão se lembrar daquele momento, porque era um momento importante, era um momento marcante. E realmente eu continuo me lembrando daquele momento. E foi muito bom. E a segunda parte ali que eu queria destacar do show, desse Pava, que pra mim foi tão, tão bonito, é um vídeo que eu postei, inclusive, no meu Instagram, mas eu queria ler pra vocês o que ele falou. Eu fiz uma tradução simples, livre aqui, e eu achei muito marcante, pelo menos foi pra mim. Ele diz o seguinte: não gaste energia com coisas do passado, nem guardando rancores. O passado se aprende, mas não se pode mudar. E ninguém sabe o que vai acontecer amanhã. Mas o que podemos sim fazer é aproveitar o momento, o presente. Como fala a música, enquanto um está vivo, deve amar o máximo que puder. Ama sem medo, Brasil. Gente, sério, quando ele falou um Ama sem medo, Brasil, eu me arrepiei inteira. Eu tava assim, entregue ao momento presente. Pensando que delícia poder estar viva e viver aquilo naquele momento, estando ali. E eu sinto que, pra mim, essa mensagem dele é sobre não se apegar mesmo a coisas difíceis que aconteceram, ao que aconteceu no passado, que pode eventualmente ter sido difícil de lidar, mas pensar em como você aproveita o momento atual, como você olha pra sua vida hoje. E eu acho que é muito o convite do episódio, de como você olha para o seu dia a dia, para sua rotina, para aquilo que se repete, e faça com que essa repetição seja mais legal, seja mais interessante para sua vida, seja mais gostosa de viver. Você vai viver sua rotina todo santo dia útil. Então vamos tentar fazer com que ela seja mais gostosa, sabe? E vamos ao afeto recente. O afeto recente precisa de um contexto. Então vamos lá. Eu fui viajar de férias para Fortaleza, no Ceará. Nunca tinha ido para o Ceará, não conhecia tanto da história, nem do estado, nem da cidade. E aí, em um dos dias em que eu tava lá, a gente fez um tour pela cidade. Eu adoro fazer esse tipo de tour, porque eu sinto que eu conheço um pouco mais, escuto mais sobre a história. E dentro do tour, a gente passou por um museu, que é um museu apelidado de Dragão do Mar. E, gente, eu fico emocionada de lembrar, porque pra mim foi muito marcante. Tinha uma exposição lá, uma exposição chamada Quilombolas, Tecendo Territórios de Liberdade. E aí depois eu fui ver mais sobre a história dessa pessoa e sobre a exposição. Vou começar falando sobre a história do Dragão do Mar e depois eu conto sobre a exposição. Eu não sei se vocês sabem disso, eu não sabia dessa informação, então eu estou trazendo porque eu achei ela muito, muito marcante, assim, pelo menos foi pra mim. O Ceará foi o primeiro país a abolir a escravidão no Brasil. Isso aconteceu 4 anos antes da Lei Áurea.
Então foi em 1884. E essa abolição ela só foi possível de acontecer nesse período e de forma tão antecipada em relação aos outros estados por causa principalmente de uma pessoa chamada Dragão do Mar. Dragão do Mar, eu vou até pegar o nome dele inteiro porque eu não lembro exatamente, mas ele é um jangadeiro, o nome dele é Francisco, que significa que ele cuidava das jangadas, que transportavam várias coisas, inclusive pessoas escravizadas. Ele fazia parte, então, de todo aquele negócio que existia naquele momento. E depois de um tempo, ele começou a organizar uma greve, porque ele se recusou a transportar pessoas escravizadas. E ele liderava ali uma parte dos grupos ali dos jangadeiros, pelo que eu entendi, ele era o principal. E eles fizeram uma greve, se recusando a transportar as pessoas escravizadas. E por causa dessa greve, a escravidão no Ceará foi abolida 4 anos antes do resto do Brasil. E eu achei essa história tão marcante, tão... Nossa, gente, eu não sei, assim, eu li um pouco mais sobre a história dele, sobre o que ele fez, mas eu acho que esse é um exemplo tão importante de quando você vê uma coisa que tá errada, você entende que ela tá errada, e você faz alguma coisa para que ela não aconteça mais. Eu acho que esse é um exemplo brilhante de como o indivíduo dentro do coletivo, dentro da comunidade, faz a diferença. Ai, eu fiquei encantada, assim, de saber. Eu nem sabia que tinha tido estados que tinham abolido a escravidão antes, e muito menos 4 anos antes. E eu acho que isso é a importância também da potência, sabe? Da comunidade, da união, de entender o que uma comunidade consegue fazer a partir do momento que ela vê uma coisa errada e age e muda. E pensando nos momentos tão doloridos que a gente tem passado como mulheres nesse Brasil, queria que esse também fosse um convite para que a gente fosse pessoas como o Dragão do Mar, que visse alguma coisa errada e que fizesse coisas para que isso não acontecesse mais. Porque uma vez que a gente se cala, a gente não tá ajudando a luta. E... Ai, gente, vou continuar aqui. Esse tema é muito importante, assim, para mim, como uma mulher negra. E estamos no mês de março, mês das mulheres. E tem saído uma série de notícias muito... Ai, eu não sei nem como trazer adjetivos para isso, porque para mim é dolorido, é triste, machuca, é surreal para mim em 2026 ver tudo isso de violência, de feminicídio. E eu acho que é importante que a gente se conscientize de que precisa ser diferente, sabe? Essas coisas não podem acontecer. Sei que a gente, como uma comunidade, sabe que é crime, mas isso deveria trazer revolta, isso deveria trazer... Assim, não pode ser normal que isso aconteça. A gente não pode normalizar esse tipo de violência e também não podemos nos calar perante a isso, sabe? Eu sinto que foi o que o Francisco, o Dragão do Mar, fez. E que eu acredito que a gente, como comunidade, como sociedade, precisa fazer e continuar fazendo. Agora eu vou falar sobre a exposição. A exposição dentro do museu foi o que mais me afetou ali. Eu me peguei lendo uma parte da exposição e me emocionando. Porque a exposição contava sobre vários quilombos que existem no Ceará. O Ceará tem 137 quilombos. É muita gente, é muito bonito. E a exposição em si, depois vocês podem inclusive pesquisar. Eu dei uma olhada, tem algumas coisas na internet sobre a exposição. E a exposição tem como um dos objetivos falar o que é viver num quilombo, o que é ser quilombola, para as pessoas, para que elas entendam um pouco mais sobre essa realidade, entendam um pouco mais sobre isso, entendam sobre a potência do coletivo. E eu queria destacar 2 frases. Uma que é
uma explicação um pouquinho mais sobre essa exposição, mas que tem uma parte importantíssima para mim, que é esse era o texto de apresentação da exposição, e aí diz: o quilombo não é refúgio de passado, é projeto de mundo. Eu achei isso muito potente, muito potente. Ele também comenta um pouco, né, que o quilombo é sobre celebrar o sagrado, é defender o comum coletivo, que às vezes tem uma narrativa que resume o quilombo a um lugar de fuga, mas que não é um lugar de fuga, é um lugar de potência. Eu queria terminar com uma frase que foi a frase que me emocionou, que é de um moço chamado Gabriel. Ele faz parte do quilombo que se chama Sítio Arruda, e eu vou ler exatamente o que ele disse. Eu só peço uma coisa. Eu nunca pedi nada demais. Eu só peço o direito de sonhar. E quando eu peço o direito de sonhar, eu peço os meios para sonhar. Eu peço oportunidade. Eu peço a permanência na universidade, a permanência nas escolas. Porque é isso. A gente sonha com isso. Nossos ancestrais sonharam com essa liberdade. E até hoje eu sonho com sonhos de liberdade. Nossos mais velhos fizeram o caminho, resistiram para que a gente carregasse isso adiante. Gente, essa frase, sim, para mim é sobre futuro, é sobre nos lembrar de realmente o que os nossos ancestrais fizeram abriu muita coisa para que a gente pudesse existir hoje, para que a gente pudesse viver hoje. Mas para que a gente consiga viver de uma forma ainda melhor, a gente precisa sonhar e a gente precisa de oportunidade para realizar esses sonhos. Ai, gente, esse afeto recente foi um dos mais bonitos para mim. Eu convido muito a vocês a ver mais sobre a exposição. Eu vou tentar depois colocar no Instagram do Feliz Possível, que tem o mesmo nome do podcast. As fotos, algumas fotos dessa exposição, porque para mim foi muito marcante. Para terminar, eu queria te lembrar de pensar na sua rotina. Pensa naquilo que você faz todo dia e como podia ser mais gostoso de viver. O que você vai fazer por aí ou o que você já faz para que a sua rotina seja gostosa de viver? Eu realmente vou adorar saber. Eu acho muito gostoso quando essa conversa continua nos comentários ou quando a gente se encontra. Eu acho que é para isso que o Feliz existe. Para que essas conversas sobre felicidade, sobre formas de ver a vida de uma forma mais leve, existam, sejam frequentes e nos ajudem na caminhada do dia a dia mesmo. Lembretes paroquiais para que eu não me esqueça. Não se esqueçam de seguir o episódio. Não se esqueçam de seguir o podcast. Se você não segue, por favor, siga. Você também pode dar estrelinhas pro podcast. Quando você comenta, você também me ajuda a entregar o podcast, principalmente para as pessoas que ainda não conhecem esse espaço. E se você quiser também, sinta-se muito mais que convidada e convidado a me acompanhar no Instagram. É o mesmo nome do podcast, Feliz Impossível. Eu tenho tentado estar por lá com bastante frequência e toda vez que sair episódio novo eu aviso lá também. Ai, muito obrigada pela companhia, eu adoro as nossas conversas. E eu sinto que é um espaço que tem sido cada vez mais gostoso. Obrigada! Beijo! Tchau!